Boa noite. Esta edição do Informativo começa agora. Na manhã de ontem, uma dupla de bandidos assaltaram uma autoescola no bairro Cidade Nobre, em Ipatinga. Um dos criminosos estava armado de um revólver, como mostra as imagens da câmera de segurança do estabelecimento. Segundo relatos de funcionários da autoescola, um bandido ameaçou a recepcionista e levou 2 aparelhos celulares, anéis e um cordão. A atendente, que foi vítima do assalto, desmaiou pela situação. As imagens mostram que os bandidos chegaram em uma moto e um deles entrou no estabelecimento anunciando o assalto e o outro ficou aguardando na moto do lado de fora. Ainda não foi possível a identificação dos criminosos, que estavam de capacete. A Comissão de Educação aprovou o projeto que oferece uma nova possibilidade de estágio para estudantes de Direito. A proposta permite que os universitários possam estagiar em delegacias da Polícia Civil e quartéis da Polícia Militar. Diariamente, as polícias militar e civil trabalham como instrumentos da lei para manter a ordem. Os deputados da Comissão de Educação acreditam que este ambiente pode ser didático para os estudantes de Direito. Os parlamentares aprovaram um projeto que autoriza delegacias e quartéis a contratarem estagiários. O autor do projeto, o deputado Alberto Fraga, defende que os policiais poderão fazer consultas jurídicas com os estudantes de Direito e se protegerem de possíveis punições. Já os universitários acompanhariam de perto as rotinas que envolvem direito penal. A teoria é uma coisa, na prática é outra. Eu garanto a você que o estagiário na Polícia Militar, ele vai ter muito mais embasamento, muito mais, vamos dizer assim, fundamentos para depois fazer a defesa dos seus próprios casos. É um estágio que eu tenho certeza que será bastante disputado. A presidente da Comissão de Estágios da OAB lembra que já existem leis estaduais que autorizam este tipo de estágio, mas ela acha importante que essa oportunidade para os universitários se torne nacional. Pelo texto aprovado, os estagiários deverão estar cursando, no mínimo, o 6º período da faculdade. Eu acredito que é por demais interessante, porque o estudante de Direito ele vai somar aquelas atividades que são realizadas dentro da delegacia. Então, ele vai estar lá auxiliando o escrivão na elaboração dos interrogatórios, de testemunhas ou mesmo de acusados. Ele vai estar auxiliando o próprio delegado na pesquisa de jurisprudências, de decisões específicas em relação a determinadas matérias. Então, ele vai exercer a função de estagiário como um assessor mais habilitado. Com a proximidade da campanha eleitoral, as chamadas fake news mobilizam os candidatos e a Justiça Eleitoral. O anúncio de que o Conselho de Comunicação Social do Congresso iria apresentar um anteprojeto de lei para combater a divulgação de notícias falsas na internet provocou polêmica na reunião do órgão nesta segunda-feira. A apresentação de uma nota técnica acompanhada de minuta de projeto de lei provocou divergências na reunião do Conselho de Comunicação Social do Congresso, convocada para discutir fórmulas para prevenir a divulgação de notícias falsas na internet. Com medo de que a regulamentação do assunto ameace a liberdade de imprensa, alguns conselheiros pediram cautela no debate. Não era estudo, já estava mesmo sob o formato de um projeto
que o Conselho apresentaria ou submeteria oportunamente. Eu não me conformei com isso. Esse assunto não pode ser atropelado e eu vou fazer todo o possível para que a cautela conduza o trabalho dos deputados. Ficou decidido que 6 conselheiros irão compor uma comissão de relatores para apresentar uma proposta oficial do Conselho. O presidente explicou que a nota técnica serviria apenas de ponto de partida para os debates dentro do Conselho. Esse anteprojeto é apenas um estudo inicial a ser cotejado com mais 8 projetos de lei que tratam sobre o tema. Ou seja, não é uma iniciativa do Conselho, nem sequer foi votado dentro do Conselho para se transformar em sugestão. É importante deixar claro que o Conselho não tem poder deliberativo, ele é um órgão consultivo. A sua opinião pode ser acatada ou não pelos parlamentares. Tem que deixar muito claro é que o Conselho de Comunicação Social não extraiu nada até agora, não houve nenhuma discussão, não há nenhum projeto de lei, o Conselho de Comunicação Social não tem a atribuição de propor projeto de lei, ele faz estudos com base nos projetos de lei. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a criminalização de atos que violem prerrogativas de advogados no exercício da profissão. O projeto de lei também criminaliza o exercício ilegal da advocacia. A proposta ainda precisa ser votada no plenário da Câmara. Se aprovada sem alterações, segue para a sanção presidencial. O Estatuto da Advocacia garante várias prerrogativas ao advogado, como acesso aos documentos judiciais e sigilo do seu contato com o cliente. Mas para representantes dos advogados, muitas vezes essas prerrogativas são desrespeitadas, porque não há punição prevista na legislação. O problema no Estatuto é que ele ficou no meio do caminho. Embora ele tenha nos conferido direitos, não previu sanções para a sua violação. É muito importante que o cidadão saiba que, na verdade, o principal destinatário dos direitos da advocacia, das prerrogativas profissionais da advocacia, é ele próprio cidadão. O advogado tem sido vítima de muitas violações, tem sido vítimas de abusos praticados por agentes públicos, seja das suas diversas espécies de agente público, seja um delegado de polícia, seja um juiz, seja um membro do Ministério Público. O projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça prevê pena de 1 a 4 anos de prisão para quem ofender os direitos do advogado, como impedir o acesso de documentos judiciais, impedir o profissional de auxiliar seus clientes durante a investigação e afrontar a inviolabilidade do escritório ou o sigilo entre advogado e cliente. Este deputado, que é delegado de polícia, concorda que há necessidade de regular a matéria, mas defende mudanças na proposta. Esse tipo penal ele precisa ter um dolo específico, ele precisa exigir uma causa específica para caracterizar o crime, senão vai inibir os outros operadores do direito. O escritório do advogado tem uma inviolabilidade absoluta. Nem o asilo, a casa do cidadão brasileiro tem uma inviolabilidade absoluta, não é? Se houver indícios, provas de que existem, que determinado profissional da advocacia está envolvido em crime e que existem provas dentro do escritório do advogado, o juiz poderá sim determinar a busca e apreensão naquele escritório. Projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça torna crime a injúria praticada por questões de gênero e de orientação sexual. A proposta vai seguir para a Câmara dos Deputados se não houver recurso para que seja votado pelo plenário do Senado. Injúria é uma ofensa contra a honra ou a dignidade de uma pessoa. Pelo Código Penal, isso é crime, com pena que varia de 1 a 6 meses de detenção ou multa. Quando a injúria se refere a cor, raça, etnia, religião, pessoas idosas ou com deficiência, o crime é julgado com agravante e a pena salta para de 1 a 3 anos de reclusão, além do pagamento de multa. Detenção, na verdade, ela começa no regime semiaberto, né? E reclusão, ela começa no regime fechado. A proposta
proposta da senadora Gleisi Hoffmann acrescentou o termo gênero no mesmo dispositivo da lei que prevê agravante de pena, para permitir que o crime de injúria cometido contra as mulheres também tivesse uma punição maior. Mas a senadora Marta Suplicy foi além e incluiu o termo identidade de gênero e orientação sexual. Identidade de gênero sempre é bom explicar. É o que é o transexual. Ele nasce com sexo biológico, mas desde pequenininho ele não acha que ele é daquele sexo. Porque não é que ele não acha, ele não é, né? E às vezes eles sofrem perseguição, injúria. Então eu estou colocando dessa forma, porque quando você fala gênero, é mulher, né? Ou homem. É o biológico. Então a gente tem que hoje, a partir de todos os estudos que a gente já sabe, a gente tem que ser mais específico. O senador Eduardo Lopes é contra o relatório e apresentou um voto em separado. Ele não concorda com os termos utilizados pela senadora Marta Suplicy. Aonde existem essas três expressões, ela vai ser substituída por sexo. Ou seja, a injúria por sexo. E a Constituição, aí sim, ela define sexo masculino e feminino. Então ninguém pode sofrer injúria por causa da sua questão de ser do sexo masculino ou feminino. Agora, por questão de gênero, orientação sexual e identidade de gênero, aí eu não concordo. A proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e, se não houver recurso, segue para a Câmara dos Deputados. A lei sozinha não resolve o problema de uma hora para outra. Ela vai estabelecendo a conduta dos agentes punitivos, do Estado e da própria sociedade. Se nós não colocarmos na lei casos como esses, que são aberrações, a violência praticada, né, contra mulheres, contra a população LGBT, nós não vamos conseguir combater o preconceito e a violência que tem na sociedade. Na próxima quinta tem apresentação infantil no Teatro Zé Lioguin. Baseado no livro da escritora Nena de Castro, Dei Loca Bruxoca é um espetáculo musical que narra a vida de uma família que foi enfeitiçada pela bruxa da maldição. O evento ocorre às 7h30 da noite e tem os ingressos no valor de R$ 30, com meia entrada estendida até 2 horas antes do espetáculo. Confira a previsão do tempo para amanhã na região sudeste do país. O ar continua muito quente e úmido na região sudeste do Brasil, o que facilita a formação de nuvens carregadas. E nesta quarta-feira, uma frente fria vai passar pelo litoral da região e ajudar a aumentar as nuvens carregadas. Quase toda a região ainda segue com bastante sol, mas as nuvens vão aumentar em relação à terça-feira. As pancadas de chuva vão acontecer entre a tarde e a noite na maior parte da região, pegando todo o estado de São Paulo, grande parte de Minas, Rio de Janeiro e centro-sul do Espírito Santo. No estado de São Paulo, a chuva deve vir com no máximo moderada intensidade e de forma isolada a partir da tarde. Já no Rio de Janeiro, no centro-sul do Espírito Santo, pegando Vitória e grande parte de Minas Gerais, a chuva pode vir com forte intensidade, acompanhada de raios e de rajadas de vento. Só não chove nesta quarta-feira na região de Presidente Prudente. E no norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, o céu fica com muitas nuvens e há expectativa para temporais a qualquer momento do dia. O ar segue muito abafado em toda a região. A mínima é de 20 graus no Rio de Janeiro e 23 graus em Vitória. Máxima prevista de 29 graus em São Paulo e 30 graus em Belo Horizonte. Esta edição do Informativo fica por aqui. Uma boa noite!